Olá meus amigos, tudo bem? Estou passando hoje aqui com este vídeo para mostrar para vocês algumas das ferramentas caseiras que eu utilizo na confecção dos meus carinhos. Eu tenho algumas máquinas que a gente acaba desenvolvendo artesanalmente, que são muito úteis na fabricação dos nossos carinhos. E mais algumas ferramentas manuais que são utilizadas para lixamento, para torneamento e coisa assim. Então eu vou tentar trazer para vocês aqui neste vídeo as principais máquinas que eu utilizo na confecção dos meus carinhos e alguns acessórios que são artesanais também. Então dá uma olhadinha aí no vídeo que vocês vão entender do que se trata. Então, para dar uma sequência neste vídeo, eu tenho aqui para vocês uma lixa de rolo. Eu utilizo ela basicamente para fazer um primeiro acabamento ou para padronização de madeiras. Por exemplo, eu tenho uma madeira de 1,2 centímetros, eu quero deixar com 1 centímetro, então eu uso essa lixa de rolo. Eu utilizo ela principalmente para quando eu uso madeiras velhas, usadas, que eu suspeito que tenha pregos. Eu primeiramente passo nesse desengrosso, nessa lixa de rolo aqui, para ver se às vezes não aparece algum prego, coisa assim, antes de levar para um desengrosso de lâmina. Então essa lixadeira ela é basicamente um rolo com 2 mancais feitas de madeira, dá para ver aqui, e um rolamento. Então ela tem a polia no rolo, junto do eixo do rolo. Eu tenho um motor de 1 HP ou 1 CV de máquina de cortar grama. Ela tem uma rotação bastante alta, mas como ela tem uma polia pequena aqui, e para diminuir a rotação do eixo aqui em cima, eu fiz uma polia um pouco maior. Então de 3.000 RPM vem para uns 1.800, 1.900 RPM aqui na lixa. Ela tem um sistema de regulagem, eu fiz aqui um pouco complexo, tem umas engrenagens aqui, mas dá para fazer bem mais simples. Você pode pôr aqui embaixo um parafuso com rosca para você ir levantando essa mesa aqui e regulando o espaço de passagem da madeira. A lixa, ela tem que girar sempre assim, nesse sentido, e a madeira tem que entrar daqui para lá. Eu vou mostrar na sequência aqui o vídeo como é que funciona. Então, como vocês podem ver aí, era madeira bruta, passei 2 vezes aí e acabou ficando bem limpa a madeira, bem bonita. Então o eixo sempre vai girar nesse sentido e a madeira tem que ir ao contrário, porque se ela girar dessa forma e colocar a madeira aqui, ela vai puxar muito rápido. Ela tem que estar sempre lixando no sentido contrário da madeira. Então esta é uma máquina fácil de se construir, muito útil para você padronizar as madeiras e fazer o limpamento ou a padronização da madeira mesmo. Aqui nesta bancada eu tenho uma esquadrejadeira, tem uma serra de mão, daquelas com disco de 25 centímetros, e ela está adaptada, invertida neste balcão que eu tenho aqui. O balcão é todo enclausurado, fechado para não levantar muito pó. E essa parte aqui ela que movimenta. Eu coloco as peças aqui e eu faço a movimentação para fazer os cortes. Essa daqui é uma proteção que eu criei para não vir cavaco por meu rosto ou qualquer peça que possa saltar, avançar sobre mim. Então é uma proteção que eu tenho aqui também. Então essa é mais uma ferramenta aí que é caseira, que é adaptada para funcionar. Ela funciona muito bem. Questão de segurança, aqui atrás eu tenho uma proteção que quando eu avanço até o final aqui, ela vai bater na parede, e aqui atrás tem essa proteção de que a serra fica escondida, então não tem perigo de pegar na serra.
Então essa é a minha esquadrejadeira que eu uso para todos os cortes retos. Aqui eu tenho uma lixadeira de cinta. É uma lixadeira que eu fiz já há alguns anos, antes inclusive de conhecer o Mestre dos Carinhos. Ela tem uma lixa que tem 1,10 m de circunferência, um motorzinho de máquina de lavar roupa, 1/4 de CV, de baixa rotação. Eu fiz uma adaptação aí para mim poder trabalhar no lixamento das minhas peças. Poderia ser feito só com este eixo aqui e uma parte alta, como aqui no lugar, por exemplo, no lugar desse daqui tivesse o eixo do motor e só essa parte alta aqui sem a necessidade de estar para lá. Poderia ser só dessa forma, mas eu preferi fazer dessa forma aí, um pouco mais complexa. É uma ferramenta caseira muito boa também, que me soluciona todos os meus problemas. Vou fazer uma demonstração rápida de como é que ela funciona. Então vocês podem ver aqui, era uma madeira bem bruta, ó, consegui fazer um bom acabamento nela. A lixa está um pouco cega já, mas vocês podem ver aqui que aparece até os veios da madeira. Então, todas as miniaturas que eu faço acabamento nessa lixadeira. Eu tenho uma outra lixadeira aqui, mas é para desbaste, então eu utilizo para coisa mais grossa. Mas para acabamento, essa lixadeira. Então, mais uma máquina caseira que é muito útil no desenvolvimento das miniaturas. Aqui eu tenho uma lixa de disco. Eu uso muito pouco ela, só mesmo quando eu preciso fazer um desbaste de uma peça maior, muito grande, e que eu preciso fazer um desbaste mais agressivo, eu uso ela. Tem uma lixa aqui, se não me engano é uma lixa 80, tá bastante suja ela, mas funciona muito bem. Tem um motor de 1 CV, máquina de cortar grama também, e é uma máquina bem simples. Ela tem o motor interno lá com eixo para fora, onde que tem um disco aqui de MDF adaptado ao eixo e nada mais. Proteção do motor, claro, uma bancadinha aqui na frente onde que eu consigo apoiar as peças para trabalhar, um interruptor bem simples aqui também. Então essa é a ferramenta lixa de disco que eu tenho. Aqui eu tenho uma outra ferramenta bastante útil, principalmente quando eu vou lixar peças que sejam contornos arredondados como esse daqui, ó. Se for fazer na mão, dá para fazer também, mas não fica um acabamento muito padronizado, muito legal. Então eu uso esse lixa de rolo aqui para fazer o lixamento de peças côncavas como essa daqui. Então facilita bastante o nosso trabalho. É uma máquina muito simples. Tem uma espécie de mancal aqui na lateral, que é uma tábua, simplesmente uma tábua. E aqui do outro lado também. Um eixo de madeira com 2 rolamentos usados, bem simples também. Aqui na parte interna tem uma pequena polia de madeira. Lá tem um motor, uma coreinha bem pequenininha. Tem uma proteção aqui, que a segurança também é super importante. Motor de 1/4 de CV também, 1700 RPM. Bem simplesinha a máquina também, um interruptor bem básico. Então é uma máquina bem tranquila para se fazer. E acoplado a esta lixa de rolo, eu acabei fazendo um mini desengrosso. A exemplo da primeira máquina que eu estava mostrando lá, que é um desengrosso um pouco maior, eu fiz este mini desengrosso. Vocês podem ver aqui o tamanho da minha mão, o tamanho do meu dedo, pro desengrosso que eu tenho aqui. Isso serve para quando eu quero padronizar algumas peças pequenas. Eu tenho estou fazendo a grade do caminhão fazenda, estou fazendo a grade do truque 1113 ou da D20. Eu preciso padronizar várias ripinhas laterais. Eu consigo fazer elas aqui muito bem feitas com essa ferramenta. Eu tenho aqui uma madeira sem acabamento, já foi passada na cera aqui do outro lado, a madeira bem áspera. Eu vou passar aqui na lixadeira para vocês verem como é que ela funciona.
Então, como vocês veem aqui, ó, eu consegui fazer o acabamento dos dois lados da madeira. E assim, aqui ficou uma peça com uns 3 milímetros mais ou menos, mas eu consigo afinar ela, trabalhar ela até 0,3 milímetros. Então eu consigo trabalhar com peças muito pequenas nesse mini desengrosso aqui. A montagem desse mini desengrosso é bem simplesinho. Tem uma base aqui na parte de trás, um pedaço de madeira. Aqui eu usei um pedaço de lixa de pano que funciona como uma dobradiça. Colei nesta peça de cima e na de baixo. E aí eu consigo movimentar dessa forma aqui, ó. Fazer esse movimento. E aqui tem um parafuso rosqueado na madeira, onde eu consigo fazer a regulagem da altura. Então é bem simples esse mini desengrosso aí. Então vocês podem ver que é bem simples o esquema. A única coisa, tem que ter o eixo aqui girando. Este eixo gira neste sentido. A madeira tem que sempre entrar de lá para cá, sempre contra o sentido da rotação da lixa. Então está aí mais uma das ferramentas que eu utilizo. E para concluir, na parte das máquinas artesanais, eu tenho aqui um mini torno. Eu já fiz um vídeo uns dias atrás referente a esse mini torno. Eu tenho aqui um motor de máquina de centrifugar roupa. É um motor relativamente fraco, deve ser 1/3 dCV com 3.100 RPMs. A rotação é um pouco alta para torneamento de peças, mas como eu torneio peças pequenas e não é uma coisa de tanta precisão, não é um problema para mim. Então esse aqui é o meu torno. Ele é muito simples o esquema também. É um motor que está preso internamente aqui, ele está fixo. E o eixo dele vem aqui para fora. Foi mandado fazer uma rosca no eixo e eu mandei o rosqueado neste eixo. Então é uma máquina super simples. Dentro do projeto Mestre dos Carinhos, tem um projeto lá que mostra para fazer aquele apoio de onde vai os formão e tal. É um projeto muito bem feito, muito bem elaborado, mas eu preferi trabalhar com este tipo de apoio. Se você observar aqui, o meu apoio de formão é um pedaço de madeira em forma de T virado para baixo. Essa parte de cima aqui arredondada para o formão trabalhar. Um pouquinho abaixo do centro do eixo aqui, para o formão pegar bem certo na meia altura da peça que está sendo torneada. Então é um projetinho bem simples, bem tranquilo para você trabalhar. Na parte de formões, eu tenho aqui 5 tipos de formões. Esses modelos, na verdade. Esses dois aqui são basicamente iguais, só feito de materiais diferentes. Aqui tem um formãozinho reto, corte reto, que eu uso muito pouco. Aqui tem um outro que eu utilizo para fazer alguns entalhes ou alguns rebaixos manualmente. Tem um aqui que eu fiz ele, raramente uso, para mim tem muito pouca utilidade, mas é mais um formão que eu tenho feito aí. Mas o carro-chefe das miniaturas é esse formão aqui com esse bico curvado voltado para cima. Ele substitui praticamente, para mim, pessoalmente para mim, ele substitui todos os formões. Eu consigo fazer todas as peças torneadas com ele. Então ele tanto corta na ponta, como aqui nas bordas laterais superiores e nessas bordas inferiores aqui. Eu vou fazer uma demonstração rapidinho aí no torno para ver como é que funciona. O legal desta base de madeira aqui é que você tem um movimento muito rápido. Você está torneando nessa posição aqui, rapidamente você vem para o lado aqui e você continua a sequência sem a necessidade de estar soltando ou fixando a base. Eu sempre levo com essa uma mão direita aqui, eu sou canhoto, uso o formão na mão esquerda. E sempre esse dedo guiando o formão aqui e tendo uma estabilidade mais firme.
Então, como vocês podem ver aí, rapidamente já conformei essa rodinha, mudei, na verdade já era uma rodinha, só fiz um formato um pouco diferente. Eu tenho este outro formão aqui que é feito de uma lima um pouco mais grossa. Ele é um formão mais largo, mas que funciona da mesma forma que esse daqui. Então os formões você pode fazer de vários materiais, desde que seja um material resistente ao que tenha um fio mais resistente. Um material de mola de automóvel, mola de Fusca, de Kombi, tem limas são um material muito bom para isso. A única coisa tem que cuidar aqui na hora de conformar ele, não destemperar. E tem outros materiais que dá para fazer também, materiais mais duros que funcionam muito bem. Dando sequência aqui na parte de acessórios manuais, eu tenho algumas lixas aqui adaptadas a alguns pedaços de madeira que funcionam como uma grosa. Tem umas lixas mais grossas, tem lixa mais fina aqui, essas aqui estão bastante gastas. Tenho algumas aqui já mais renovadas. Tenho umas mais grossas aqui, mais larga, outra mais estreitinha para ter acesso a espaços menores. Tem umas aqui, por exemplo, bem fininha também. Eu tenho uma triangular aqui que é muito útil para acessar cantos de menos de 90 graus. Então eu consigo com isso acessar esses cantinhos para poder lixar. Da parte de lixas, tem também esse formato aqui, que é a lixa de rolo, que você usa para lixar peças côncavas. Ela é muito útil para vários tipos de lixamento. Você adapta aqui no mandril do teu torninho e trabalha como uma lixadeira normal. Então aí você pode fazer vários, usando vários grãos de lixa. Essa aqui já está bem desgastada, tá funcionando ainda, mas dá para melhorar, colocar uma lixa nova. Aqui tem uma lixa um pouco mais grossa, para fazer uns acabamentos mais forte. Fiz uma lixa aqui meio arredondada, onde eu quero fazer uma peça côncava. Eu consigo trabalhar ela, deixar a parte arredondada, tipo o fundo, ou a parte do fundo de uma colher, por exemplo. Então esse é o tipo de lixa que serve também para fazer. Quer fazer um paralama com a parte interna arredondada por dentro? Você consegue usando isso daqui. Uma outra ferramenta que eu desenvolvi, a gente encontra no mercado para comprar, mas são peças um pouco maiores, mas não são artesanal, não são adaptadas ao nosso trabalho, que são essas duas plainas que eu fiz, dois tamanhos diferentes. A primeira que eu fiz foi essa pequenininha aqui, que cabe na palma da mão. Ela é bem útil para você fazer rebaixo em peças retas, que às vezes na lixa dá um pouco mais trabalhoso para fazer e não fica muito bom. Então inicialmente eu faço com essa plaina aqui, e depois eu vou para a lixa para dar um acabamento melhor. Mas para desgaste eu uso essa plaina. Um pedaço de madeira bem simples, um corte 40 graus internos, um eixinho ali para fixar a lâmina, e assim funciona. Aí eu fiz um pouquinho maior, que também utilizo bastante. Então são esses tipos de ferramentas que eu consigo fazer todas as minhas miniaturas. Aqui eu vou dar uma panorâmica da minha oficina, bem rapidinho, para mostrar para vocês que não temos máquinas tão sofisticadas não. Então tem o desengrosso que está aqui, sigo para minha bancada principal de trabalho, que está aqui, tem os meus acessórios guardados, minhas ferramentas aqui num painel, as principais que eu uso mais no dia a dia. Na sequência aqui está a minha esquadrejadeira, a minha lixadeira de cinta, lixa de disco, uma morsa caseira também que eu utilizo na confecção dos meus carinhos. Aqui está a lixa de rolo, a tico-tico de bancada, que é a queridinha de todos aí, que é uma das industriais que a gente compra. Logo aqui abaixo eu tenho esta máquina aqui que está encostada aqui, que eu não utilizo na confecção dos carrinhos. Uma máquina muito boa, mas não serve para fazer carrinho. É uma meia esquadria telescópica, uma ferramenta muito boa. E aqui está o meu torninho. Então esta é a panorâmica da minha oficina aí. Algumas madeiras aí atrás estocadas. Mais madeiras aí. Aqui pelo chão. Tem madeira para todo canto. Então pessoal, esse é o meu canto de trabalho aqui, para vocês que querem conhecer um pouco da minha oficina. Aqui eu tenho alguns sargentos feitos pelo mestre dos carinhos, que também são muito úteis. Então basicamente são essas as ferramentas que eu utilizo aqui na minha oficina. Certo pessoal?
Muito obrigado, um grande abraço a todos e até um próximo vídeo.